programa Outras Palavras, um oferecimento Sindiúte MG, Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais. Olá, veja neste programa. Há coisas que são inadmissíveis defender, seja lá quais forem as justificativas. Intolerância e também a extinção de uma octogenária instituição educacional, por exemplo. Não tem nada de reforma administrativa. É um escancaramento do Estado de Minas Gerais para o terceiro setor. Por quê que o Estado, que recebe o dinheiro que recebe do Fundeb, está colocando o filho do povo em escola coabitada? O Sindiúte esteve presente na audiência pública do último dia 23 de março e discutiu na Assembleia Legislativa o projeto de Lei 359 de 2023 do governo Zema, que propõe a extinção da FUCAM, Fundação Educacional Caio Martins, e a absorção de suas funções pela Secretaria de Estado da Educação. A audiência foi requerida pela deputada estadual Beatriz Cerqueira, que destacou a importância da FUCAM. Nós somos 5 membros dessa comissão e eu vou antecipar a vocês que a maioria desta comissão é contra a extinção da FUCAM. Nós somos contrários à extinção da FUCAM. Então, nesta comissão, eu já estou mandando um recado para quem não está aqui nesse auditório, nós não vamos correr com esse projeto. Nós vamos receber esse projeto, nós vamos visitar todas as unidades da FUCAM, vamos conhecer, enquanto Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, todas as unidades da FUCAM, vamos, por cada visita técnica da Comissão de Educação, produz um relatório dizendo de tudo aquilo que a comissão viu, apontando encaminhamentos, etc. E depois de visitarmos todas as unidades da FUCAM, nós veremos aí os próximos encaminhamentos. Então, aqui na Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, vocês podem acalmar o coração, que aqui vocês têm parceiras na luta pela FUCAM, pela continuidade da FUCAM, por tudo que ela representa. Há coisas que são inadmissíveis defender, seja lá quais forem as justificativas. Desrespeito, arbitrariedade, violência, preconceito, intolerância e também a extinção de uma octogenária instituição educacional, por exemplo. Essa instituição de quase 80 anos, ficou claro, ficou nítido que está na mira de algozes poderosos. Eu venho aqui encarecidamente, senhores deputados, olhem com os olhos para a educação, para que essa escola não se extingua. Então, deixo aqui a minha fala de total indignação, de total decepção. Eu estou decepcionado com a pessoa que governa esse Estado. Como professora, e a gente não pode esquecer nunca do nosso dever de ofício, eu fiquei confusa, acompanhei a audiência toda com muita atenção, e fiquei confusa com os posicionamentos apresentados, as justificativas apresentadas pela Secretaria de Estado da Educação, tentando dar a falsa ideia, e aí eu quero perguntar, que extinção é sinônimo de expansão. Nós somos professores, tem muitas professoras e professores aqui, não são palavras que são sinônimas, na verdade, elas são antagônicas. Expansão é uma coisa, que é aumentar, que é expandir, né? Que é aumentar o escopo, a abrangência, e extinção é finalizar. Então, não é possível confundir expansão com extinção. E a lógica de reformar para entregar é a lógica e o modus operandi do governo. Nós tivemos situações das escolas que foram municipalizadas ou que foram entregues para iniciativa privada, através do projeto Somar, entregues de porta fechada, com todo o patrimônio dentro, a escola é reformada e depois é entregue para a iniciativa privada. Então, não se iludam
com processos que vocês batalham há anos e que, de repente, começaram a acontecer, como ou reformas ou construções de quadra. Porque, no final de todo esse processo, não é outra coisa que o governo pretende, porque a gente aprende, né, gente? Nós já estamos no 5º ano do governo Romeu Zema. Nós, da educação, já aprendemos isso. Não paga o piso, não faz reajuste e faz de tudo para entregar e para se desobrigar da educação como direito fundamental previsto na Constituição. A justificativa apresentada e as versões e as explicações apresentadas aqui hoje não deram conta de explicar por que é que o governo quer extinguir a fundação. Todos trouxeram a importância não só da existência, mas o fortalecimento da FUCAM. Então, essa audiência ela tem essa importância, porque essa é a síntese. Ninguém aqui defendeu a extinção da FUCAM, e o governo, na avaliação da maioria da Comissão de Educação, também não nos trouxe um diagnóstico que justificasse, olha, está dando errado, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, então a gente tem que extinguir a FUCAM, porque, do jeito que está, não está dando certo. Eu quero deixar como sugestão que, assim como nós realizamos essa audiência pública, que os municípios também realizem audiências públicas. Tem vários vereadores aqui que estão apoiando a FUCAM. Seria um movimento importante que câmaras municipais também realizassem essa discussão, demonstrando a importância da FUCAM e organizando, né, a luta local em torno aí da defesa da nossa FUCAM. Nós vamos conversar hoje sobre a educação que temos, a educação que queremos, a luta da educação, da juventude, enfim, essas pautas que são muito importantes para nós, porque, afinal de contas, né, todas as vezes que a gente pergunta pelo futuro, por onde ele vai passar, e pelo presente, ele vai passar certamente pela juventude. Como é que a juventude está encarando, né, esse momento? Viemos, né, vendo a juventude sendo afastada das escolas, afastada das universidades, né? Porque tem que trabalhar para ajudar a sustentar a família, porque o pai perdeu o emprego, ao mesmo tempo o jovem que vai acessar o mercado de trabalho, né? Acessa o mercado de trabalho extremamente precarizado, sem vínculo, né? Sem vínculo, sem direitos, assim, né? Você vê a nossa juventude sendo cada vez mais retirada, né, do direito ao acesso à cultura, à saúde pública, né? Todo esse contexto coloca a gente nesse lugar que é um lugar muito difícil, assim, né? Muito preocupante, que nos leva a demarcar que a juventude é um dos sujeitos, né, que mais tem sido afetado que mais foi afetado, né, nesse período anterior de retrocessos, assim. Nós tivemos semana passada na intercongressual da nossa confederação, e uma fala que foi muito geral, uma reivindicação, uma batalha, foi a questão do novo ensino médio. Todos os estados, todos os sindicatos de todos os estados, em um só coro, sobre a necessidade de se revogar o novo ensino médio e abrir um amplo debate e pensar num novo formato do ensino médio. Eu sei que os estudantes também estão nessa pauta de revogação dessa reforma. Lembrar que o novo ensino médio veio com o golpe que depois a presidenta Dilma foi feito sem discussão, foi abandonado todo o processo de construção, e nós estamos passando por situações. Quem é mãe que está ouvindo o programa, quem é estudante que está ouvindo o programa, que está matriculado no ensino médio, sabe do que nós estamos falando. Foi publicada a data de inscrição do Enem desse ano, e os nossos estudantes não estarão preparados para fazer a prova do Enem, porque o novo ensino médio diminuiu a carga horária das disciplinas do núcleo comum. O que é isso? Vamos falar português claro. Matemática, português, história, física, química, biologia, geografia, que são as disciplinas que deveriam sustentar, ter mais aulas, mais conteúdo, e não de longe nós não somos conteudistas, mas
o que está acontecendo, essa carga horária foi diminuída muito e vieram, então, os itinerários formativos. A semana passada saiu uma matéria na Folha de São Paulo, o número de disciplinas no Brasil, cada escola pode ter a sua, um número assustador de disciplinas. Nós temos escolas estaduais aqui no estado com 27 disciplinas, 28 disciplinas, em que o aluno tem que se fazer uma ginástica, né, para dar conta de tudo. E os profissionais, porque o Estado obrigou a professora de geografia a assumir aulas do conteúdo do projeto de vida e não disse a ele qual é a materialidade de se trabalhar projeto de vida. Ou o professor de biologia tem que dar aula de informática. Então, é isso. O novo ensino médio é NEM. Enem ensina, não prepara para o Enem e nem é profissionalizante. É isso. O novo ensino médio é o NEM. As trabalhadoras e trabalhadores da educação não puderam participar a respeito dessa reforma. Nós, estudantes, também não fomos convocados para participar. Então, não foi democrático, né, a construção deste novo ensino médio. Não ouviu a sociedade, não teve participação social, justamente porque eles queriam implementar aí esse modelo que a Denise explicou bem, de educação que tira todas as disciplinas que são fundamentais para a gente saber as coisas da vida, para colocar aí um monte de disciplina que não significa muita coisa, não quer dizer nada com nada, né? Então, a gente também teve aí várias reformas trabalhistas, tiraram vários direitos trabalhistas, e aí colocaram esse modelo de ensino médio, onde a gente aprende nada. Eu acho que tem um ponto também para se destacar, né, quando a gente vai olhar para esse novo ensino médio, é que além dele precarizar, né, e acho que uma das consequências da precarização da educação dos filhos do povo brasileiro, assim, né, é que ele, em si, ele é também um projeto de intensificação das desigualdades sociais, assim, né. Quem é a juventude que não está tendo acesso ao conhecimento que precisa ter para poder acessar a universidade, para poder, enfim, acessar o mercado de trabalho numa posição melhor ou a ter pensamento crítico, é justamente os filhos do povo brasileiro que hoje estudam nas escolas públicas, assim, né? A galera que está estudando nas escolas particulares está lá estudando biologia, geografia, história, química, sociologia, filosofia, assim, né? Então, quando você impõe, né, justamente aos filhos do povo brasileiro esse retrocesso na educação, você amplia as desigualdades sociais em diversos âmbitos, assim, né? Você amplia a desigualdade educacional, porque esse sujeito ele vai ter mais dificuldade de passar no Enem e acessar uma universidade pública. Para as escolas públicas, o novo ensino médio é uma tragédia. Para a rede privada, para as escolas de alto padrão, não. Eles não repercutiram de forma ruim, porque eles utilizaram o aumento da carga horária, que no Estado as pessoas... Os alunos fazem umas piadas, né, umas brincadeiras que são graves, na verdade, nas redes sociais. Eu estou aprendendo a fazer brigadeiro ou alguma outra coisa, ou não tem o que fazer, a gente não sabe o que. O professor também não sabe o que vai explicar, o que vai ensinar para a gente, porque ele não foi formado para isso. E na rede privada, esse aumento de carga horária serviu para aprofundar as disciplinas do núcleo comum, que são as que preparam para competir a uma vaga na universidade, por exemplo. Nós já sabemos que não tem vaga para todo mundo na universidade e que o Enem é um processo de seleção. Então, quem defende o novo ensino médio, aí eu estou dizendo os gestores, né, os setores, e quem resiste ao processo de revogação, quem não está ao nosso lado. Nós temos muita gente ao nosso lado, inclusive dentro do Ministério da Educação, que é favorável à revogação da lei que implantou o novo ensino médio. Os que são contra, com tanta ganância, com tanta gana, é exatamente por isso, porque eles estão lucrando. Gente, o novo ensino médio é para fazer mão de obra para trabalhar no trabalho precarizado. Então, assim, é isso, o objetivo é esse. Então, por isso, nós estamos lutando, por isso, nós estamos pautando isso. E a nossa confederação, inclusive, tem calendário, né? Tem calendário de mobilização, porque nós queremos a revogação do novo ensino médio e um amplo debate para que
a gente construa um ensino médio que inclua e não que exclua. Educação pública não é mercadoria. Não se vende, se defende. Não ao projeto de lei 358 de 2023, com cartazes, faixas e posicionamentos contrários a esse projeto de lei. Educadoras e educadores, sob a coordenação do Sindiúte, têm participado ativamente das discussões e debates nas comissões da Assembleia Legislativa. Vamos agora acompanhar alguns dos principais momentos acontecidos no último dia 28 de março na Comissão de Administração Pública. Eu queria pedir que o governo tirasse o pé do acelerador. Não precisa votar essa reforma tão rápido como o governo quer. Eu perguntaria, para que a pressa? Que prejuízo o Estado de Minas Gerais tem se nós tivermos um pouco mais de paciência e conversarmos um pouco mais? O projeto nem é tão prioritário para o governo que os seus secretários da pasta nem conseguiram uma agenda para vir à Assembleia Legislativa. Se não é tão prioritário, a gente pode se demorar mais no diálogo. Enfim, gente, acho que a gente precisa ter um pouco mais de paciência, porque essa paciência vai significar zelo, para depois a Assembleia aprovar uma coisa, que depois a gente fica 4 anos respondendo por ela. Como é que nós vamos explicar à sociedade acabar com a autonomia do Conselho Estadual de Saúde? É grave, né? Porque o Conselho Estadual de Saúde é um órgão de controle e de fiscalização. Mas como é que você vai fiscalizar se tornando subordinado a quem você deve fiscalizar? Como é que nós, deputados, vamos responder isso à sociedade? Que nós vamos tirar uma autonomia que é legal, diria até, né, Lourdes, constitucional, sobre as funções do Conselho Estadual de Saúde. Proposta do governo Zema, a síntese é propiciar a farra do dinheiro público. Eu não consigo ter outra descrição, espero não estar desrespeitando ninguém ao usar a palavra farra, mas por que está flexibilizando tanto? Por que está tirando o Tribunal de Contas, que tem um papel constitucional de fiscalização, de fiscalizar o que as OS e OCIPs fazem? Por que está tirando tantas... Você tinha vários critérios de modo a garantir que a OS ou a OCIP, que se credenciasse, ela fosse séria. Por que está tirando tudo isso da legislação, se não é para facilitar a entrega do dinheiro público, não é? Então, olha só, se vocês pegam lá do artigo 130 a 170, proposta do governo Zema vai, então, flexibilizar as regras para a privatização da prestação de serviços públicos, não só da saúde e da educação. As alterações é para abrir geral, para entregar a gestão de muita coisa que é hoje prestada pelo servidor público para empresas entrarem no serviço público. Empresas de qualquer parte do país, porque até essa mudança, para facilitar a vida geral de OS em Minas Gerais, nós vamos ter OS e OCIP aqui do mundo inteiro. Tentando, do mundo inteiro não, do Brasil, né? A legislação, eles estão mudando de forma que do Brasil inteiro pode vir OCIP para pegar dinheiro público. Nos coube aqui trazer os problemas desta reforma e os impactos para a categoria que o Sindiúte representa, que são os trabalhadores em educação da rede estadual de Minas Gerais. Reforma administrativa, que é o projeto de lei 358 de 2023. Primeiro, a reforma administrativa põe fim à autonomia dos conselhos. O Conselho do Fundeb, o Conselho Estadual de Educação e o Conselho Estadual de Alimentação Escolar passam a ser subordinados administrativamente à Secretaria de Estado da Educação. Subordinados. Essa medida, essa proposta no projeto de lei, inclusive, fere a Lei Federal 14.113, de 2020, do Fundeb permanente, que diz que os conselhos atuarão com autonomia, no seu artigo 3º, parágrafo 3º, os conselhos atuarão com autonomia, sem vinculação ou subordinação institucional ao Poder Executivo. E aí, como é que está agora, atualmente, a Lei 23.304, de 2019? No seu artigo 32, competem
a estrutura básica da Secretaria de Estado da Educação, além do previsto nos incisos 1 a 5 do parágrafo 1º do artigo 18. Parágrafo único. Integram a área de competência da Secretaria o Conselho Estadual de Acompanhamento e Controle Social do Fundeb, Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, o Conselho de Alimentação Escolar e o Conselho Estadual de Educação. O que o governo propõe com o projeto de lei 358 da reforma administrativa, substitutivo número 1 da CCJ. O artigo 27 compõe a estrutura básica da Secretaria de Educação, além do previsto nos incisos 1 ao 6º do parágrafo 1º do artigo 13. Parágrafo 2º. Integram a área de competência da Secretaria de Estado da Educação por subordinação administrativa. A. O Conselho Estadual de Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais de Educação. B. O Conselho Estadual de Alimentação Escolar. C. O Conselho Estadual de Educação. Sempre a categoria que paga o preço. A gente ainda paga o preço da municipalização do Eduardo Azeredo. Nós estamos pagando esse preço ainda. As pessoas da categoria estão pagando preço por escolhas que são de governo, por filosofias de governo, e a gente paga o preço todos os dias. Só que, nesse período que nós estamos enfrentando agora, a roda do preço a ser pago está muito rápida. Nossa categoria não aguenta mais. As professoras não aguentam mais. Sem falar das questões salariais, que não são o alvo e o objetivo desta audiência pública. Minas Gerais tem um piso de R$ 2.320, R$ 2.350. É o pior vencimento básico do país. Não paga o piso, não pagou em nenhum ano. E acho que nós precisamos naturalizar, entregar a gestão da escola e a nossa vida profissional e a vida dos nossos alunos na mão de empresas que são criadas exclusivamente para assumir OSs. Não tem nenhuma fundação importante, não. Cria a empresa hoje, faz CNPJ hoje, para concorrer amanhã para assumir OS e para assumir gestão de escola. E como é que vai ser? A educação, que é um direito garantido na Constituição, não pode ser transformada numa mercadoria no Estado de Minas Gerais. Não pode. E os deputados têm uma função e um papel que é fundamental. Quem encaminhou o projeto de reforma administrativa, e tudo isso que nós elencamos aqui não tem nada de reforma administrativa. É um escancaramento do Estado de Minas Gerais para o terceiro setor. É isso que está acontecendo, é isso que está posto nesse projeto. Sabe o que acontece quando o projeto é somar? Você denuncia, você está demitido. Você denuncia, você está na rua. Você denuncia, você não é recontratado. Porque a OS não tem compromisso com o professor, nem com as suas condições de trabalho, nem com seu salário, nem com a sua carreira. É isso que nós vamos votar aqui, gente? Ampliar isso dentro da escola? É sobre isso quando a gente fala sobre OS, sobre a ampliação, expansão infinita da OS. Não adianta, #SomosTodosEducação, não adianta bater na casa da professora, pedir o voto da professora, se você vai votar para destruir a carreira dela. Porque quando você amplia a OS, você está destruindo o servidor de carreira. Eu vou estar aqui, o professor Cleiton vai estar aqui, e nós vamos dizer do que está acontecendo. Porque a Denise lembrou hoje de manhã, é muito rápida a virada de chave. Lá em Mateus Leme, eu fui o ano passado. Eu alertei os vereadores a não aprovar a insanidade de adesão a mãos dadas, que o município não comportaria. Nós fizemos audiência pública aqui, nesse auditório. Se eu não me engano, o governo municipal não vem, porque quem quer receber dinheiro não vem com a cara limpa para fazer o debate, ia receber 84 milhões de dinheiro do Fundeb, que era dinheiro que tinha aqui para o salário das professoras e foi para cofre do governo, que agora não está dando conta. Algum deputado vai colocar seu filho em escola coabitada? Por quê?
que o Estado, que recebe o dinheiro que recebe do Fundeb, está colocando o filho do povo em escola coabitada? O governo não consegue debater conteúdo. Vocês viram? Superficialmente. Não, deputada, é porque a gente está só fazendo uma isonomia com a legislação federal, e o principal ponto do projeto, na verdade, são dois, né? O primeiro é sobre ceder servidor, e o segundo é sobre isonomia. Não é verdade. São 40 artigos, gente. São 40 artigos que não falam de isonomia com a legislação federal e não falam sobre ceder servidor. 1, 2, 3 artigos devem falar sobre isso. Os demais não falam sobre isso. Então, é grave o avanço de proposições que nada tem a ver com reorganização administrativa. É uma proposta muito pesada, que eles estão tentando passar a toque de caixa com os deputados que apoiam o governo, tentando atropelar e tratorar essa proposta. Essa proposta, companheirada, privatiza totalmente a educação e a saúde, acaba com as carreiras da Polícia Civil, Polícia Penal, facilita e muito a privatização da CEMIG e da Copasa. Então é um estrago muito grande no estado de Minas Gerais que não está tendo nenhum debate. Você, das categorias que foi citadas, de todos os trabalhadores e trabalhadoras do estado, fique esperto, porque o governo está fazendo aqui de forma que nem a imprensa está noticiando direito, ninguém está sabendo de nada. Está um tumulto aqui na Assembleia, os deputados tentando tratorar essa proposta que vai acabar com várias carreiras no estado, que vai acabar com várias funções e vai trazer um processo de privatização muito sério para a saúde, educação, terceirização liberada em todo o estado de Minas Gerais. Então você que é da CEMIG e da Copasa, fique esperto que a privatização das empresas está colocada aqui nessa reforma administrativa. É muita luta que a gente tem que fazer e precisa de gente aqui na Assembleia para ajudar nessa luta. Mais um ataque em uma escola de São Paulo. Um aluno do 8º ano, me parece, esfaqueou professoras e uma professora morreu nesse processo. E também tem alunos feridos. Sim. Mas o que a gente tem observado nessas situações que foram autorizadas no Brasil, de violência, massacre à escola, tiroteio, essas coisas que para nós eram coisas que não aconteciam aqui no nosso país, sempre são as professoras que são atingidas, as professoras são alvo. Muitos podem dizer, mas é porque as professoras são a maioria na escola. Também pode ser um fator. Mas muito salta aos olhos sempre essa violência que nos atinge agora, já nos atinge em outros lugares, mas agora nos atinge na escola, no nosso local de trabalho. Então, toda a nossa solidariedade aos companheiros da POSP em São Paulo, que é o Sindicato dos Professores, né, do Ensino Oficial de São Paulo, todo o nosso apoio e solidariedade à nossa companheira Bebel, que é a presidenta lá do sindicato, e nós estamos solidários e é isso. E até a próxima. SOS Sindiúti, resistir ao governo Zema e manter o sindicato de portas abertas. Durante o 12º Congresso, foi aprovada a realização de uma campanha de contribuição financeira para manter o Sindiúti funcionando e resistir ao ataque feito pelo governo de Minas à categoria. Acompanhe aqui detalhes dessa campanha.